Olá, povo de Deus que foi resgatado pelo sangue de Cristo, esse povo que já está no céu. E esse povo, ele está, às vezes, quando muito angustiado, porque ouvem pregações que dizem que nós temos que cumprir a lei, né? Isso é o que eles dizem, porque a lei tem muito, digamos assim, direcionamento, muitas condições que é dado aos hebreus, né? Já estamos encaminhando a palavra ao povo hebreu, ao povo judeu, né? Uma das 12 tribos de Israel, ao povo de Israel, que foi dada a lei, né? Através de Moisés. Essa lei era para conduzir o povo que Deus escolheu, né? E dentro de uma tribo ia sair o Messias. Mas dizem fervorosamente que temos que seguir essas diretrizes, né? Da lei, de ir ao templo, né? Ter os seus sacerdotes, ter os seus profetas, tem que seguir rigorosamente aqueles que estão dentro, digamos assim, da linha espiritual de Deus, né? Que é titulado, né? Então vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso. Fala muitas vezes a mesma coisa de modo diferente. E essas muitas vezes de modo diferente está lá em Romanos, que vai dar uma direção do que a gente tem que pensar, o que a gente tem que pensar, mentalizar e fazer, ou não fazer, é mais não fazer. E aí eu explico dizendo o que Paulo falou para Romanos, né, uma carta para os Romanos, em Romanos 7, vamos ler esse Romanos 7, eu estou com o meu note aqui aberto, por isso que a minha visão vai para baixo aqui, né? E vamos ler aqui o Romano. Tem que ler, meu irmão, porque é uma libertação que você vai ter da sua mente. É uma libertação da culpa que já colocaram em mim e colocaram em tantas pessoas de tal forma, de tal modo, que um dia eu falei para um irmão assim, olha, de uma outra igreja, a gente tem que separar, detalhar, né? Irmão, mas ele é de outra igreja, não é de Cristo. Para entender, né? O amor que eu tenho por ele. Ele disse assim, olha, não pode, porque por causa disso, está na Bíblia, eu expliquei tudo direitinho. Ele disse, não, eu sei que é assim, mas tem que ser assim. E aí, o que eu faço? Tudo bem. Tudo bem, já tu entende assim, é um ponto quase final, mas só que eu não vou na tua, eu vou com Jesus, tu vai com o teu mestre lá, né? Com o teu pastor, que é o líder, né? Um cara muito carismático, ele falando, né? Ele sabe muito da palavra e muita coisa, até o diabo sabe, né? Então, siga com ele, eu vou com Cristo, e Cristo está aqui falando através de Paulo. Vamos pegar do 1, tá? Até os 17, vamos ler tudo, tá? Não sabeis vós, vírgula, acho muito importante ver as vírgulas, que dá tira a vírgula, dá confusão. Então vamos ler tudo com vírgula. Eu não vou falar em vírgula, mas quando você vê a vírgula, preste atenção. Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem da lei, que a lei tem um domínio sobre o homem, por todo o homem e todo o tempo que vive. Porque a mulher está sujeita ao marido, e quando ele viver, está-lhe ligada pela lei. Mas, morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte que vivendo o marido será chamada adúltera, se for de outro marido. Mas, morto o marido, está livre da lei, e assim não será adúltera, se for de outro marido. Assim, meus irmãos, também sois vós mortos pela lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais do outro daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que damos frutos para Deus. Porque, quando estávamos na carne,
as paixões do pecado que são pela lei. Operavam os nossos membros para darem frutos para a morte. Mas agora temos sido liberados da lei, tendo morrido para aquele que estávamos retido, para que sirvamos em novidade de espírito, e não na velhice da letra. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo algum. Mas eu conheci o pecado senão pela lei, porque não conheceria a concupiscência se não dissesse, não cobiçarás. Mas morto o pecado, ocasião do mandamento, operou em mim a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto pelo pecado. Vamos parar por aqui, né? Eu seria ler todo. Entenderam, amados? A lei é o marido que morreu. A mulher está com outro novo marido, mas sem... quer dizer, morreu o marido, ela está pronta para um outro casamento. E já vem um outro marido que é a novidade da graça, né? A lei é o passado. Está bem explicadinho aqui. Eu estou tentando fazer de uma forma, explicar de uma forma diferente, sem sair da ideia aqui, né? Porque o marido já morreu. E não está falando, se tu vê aqui, ó, ele não está falando para gentios, está falando para o povo de Israel, ou para judeus, né? Que era mais, tinha mais judeus na época, né? E eles estavam confusos, e Paulo deu um direcionamento aqui para eles, que se tu tá na lei, tá com um homem morto. Tem que estar na graça, que é o novo casamento, né? A novidade. E aí todo mundo, não, mas a lei é santa. Claro que é santa, veio de Deus, é por isso que não cabe em nós. Somos todos pecadores, todos cheios de pecados. Como é que a gente vai seguir uma lei santa se estamos todos em pecado? Tem que vir a graça de Deus, o Senhor Jesus Cristo, pagar tudo por nós e nós ser salvo simplesmente aceitando Ele, reconhecendo Ele que veio para nos salvar. Isso que é a graça de Deus. E aqui ele está explicando que se a gente está com a lei, estamos no pecado. Quer dizer, a lei mostra o pecado da carne. E eu não tenho defesa com a lei. Lei é lei, eu não tenho defesa. Preciso de um advogado. Advogado é Cristo. Vou explicar de novo. Estando na lei, eu estou em pecado. Porque a lei me mostra o meu pecado, acusa o meu pecado. Eu preciso de um advogado. E esse advogado é Cristo. Que pelo sangue dele aniquilou a lei, me dando a graça. Glória a Deus das alturas, Pai eterno. Sou grato por isso, por o Senhor me dar essa direção, esse alívio espiritual. Que conceda a todos os meus irmãos, todos eles que estão ouvindo, se sintam aliviados de estar recebendo a graça de Deus. E tem uma lei. Se você, pela tua ignorância, estava indo em templos, buscando sacerdotes, tem que pagar tudo, cumprindo um monte de regras, despejando regra em ti, você está na ignorância. Deus, tudo bem, hoje não. Se você viu esse vídeo, você pode até contestar, até aperfeiçoar, que eu não sou perfeito, até aperfeiçoar aqui. Mas ignorar isso aqui, você não está querendo a graça, está querendo a lei. E se você juntar, se você tiver com a lei e com a graça, você é adúltero, porque está aqui na palavra. Porque se a mulher está com o marido, ali ó, no Hebreus 3, aqui ó, no 2, se a mulher está sujeita ao marido, se o marido não morre, se está com outro, ela é adúltera. Para ela não ser adulta, ela tem que esperar morrer o marido para ir ter com outro. Então, se você está na lei e na graça, você está na mesma condição do adúltero. Está adulterando.
Amém, irmão? Então tá. Deixa aqui essa mensagem para você, que Deus Pai, que o Espírito Santo abra o teu entendimento, os nossos entendimentos, que eu preciso também. Eu sou pecador igual a ti, só que eu me conduzo pela graça. E tem muita religião em mim ainda, tenho que tirar. Eu meio que resisto. Mas graças a Deus, Deus é longânimo e Ele não vai tirar minha salvação, assim como de você que aceitou a graça de Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém.